para coordenar a próxima mesa, o Marco Medeiros, assessor da Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico de Bilmanguinhos Fiocruz. O Marco, ele é pós-doutor pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, Universidade de Yale, Instituto Pasteur e Centro de Desenvolvimento da Vacina da GSK Siena, Itália, doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em Ciências Biológicas, Microbiologia e Imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de genética de procariotos, expressão e purificação de proteínas recombinantes, com ênfase em desenvolvimento de vacinas e diagnóstico, atuando principalmente nos seguintes temas: produção e otimização de proteínas recombinantes. Atualmente é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico do CNPq e tecnologista sênior de Bilmanguinhos Fiocruz. Marco, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. A coordenação da mesa pediu para eu ser muito rígido em relação ao tempo, entendeu? Eu gostaria de chamar agora para subir para apresentar o trabalho, a Isis Campos Prado, que vai apresentar o trabalho nanosensor para teste de diagnóstico point of care, empregando quanto dots de CDTE funcionalizados com epitope sintético para a dengue. Nós vamos ter 10 minutos de apresentação e 10 minutos de perguntas. Bom dia. Bom dia, meu nome é Isis, eu trabalho no laboratório do Dr. Salvatore, no CDTS, e esse trabalho foi uma parte do meu doutorado, da tese do meu doutorado. Eu também estava vinculada no Instituto de Química da UF. Então, a ideia do trabalho inicial o Dr. Salvatore ele sintetiza epítopos, né, para determinantes antigênicos que tenham uma especificidade maior, né? Então, ele queria botar esses epítopos para um diagnóstico rápido. Aí, a ideia inicial foi construir esse nanosensor, né, à base do Quantum Dot, porque o Quantum Dot, assim, o teste, além da... eu sou química, né, os biólogos citam muito a especificidade com outros, por exemplo, a dengue é um flavivírus, da família do gênero flavivírus, né, outras reações cruzadas, mas a reação cruzada química também realmente ocorre também num teste sorológico, tipo um ELISA, uma reação enzimática, aquilo também tem uma certa reação cruzada. Então, vamos lá. A dengue, né, eu vou falar um pouco rápido, porque ela apresenta 4 antigenicamente e filogenicamente distintos, né, o vírus dengue 1, 2, 3 e 4. Ela afeta mais de 100 países no mundo, é uma doença tropical, né, e em regiões subtropicais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 50 milhões de pessoas no mundo são infectadas pela dengue, e escassez no método, né, ou até outros tipos de reações cruzadas, e testes rápidos também, até para detectar, fazer uma triagem inicial com esses pacientes, são escassos hoje em dia. Então, a proposta é desenvolver um sensor que seja de forma rápida. Então, sensor luminescente, o que é isso? No caso, a ideia foi fixar um fluoróforo, né, a esses epítopos sintéticos. Então, o que são os quantum dots? Quantum dots são os nanomateriais, né, eles variam de tamanho de 1 a 15 nanômetros, e conforme o menor tamanho, eles têm uma cor mais voltada para o azul e maior tamanho, cor voltada para o vermelho. Aí eu coloquei um mini diagrama de Jablonski para mostrar mais ou menos, porque a química do Quantum Dot está basicamente nisso aqui, nesse band gap de energia, que a gente chama, que é a banda proibida. Então, assim, o funcionamento dele é assim: a luz eletromagnética incide no nanomaterial, o elétron sai da sua camada de valência e vai até a camada de produção, e com isso ele perde algumas energias por processos relaxativos.
e decai absorvendo essa energia. Então, a preocupação maior dos quantum dots, até nas pesquisas, são a proteção do grupo, a superfície desse quantum dot. Ele tem que ser protegido de forma correta para não perder a fluorescência desse nanomaterial. Então, grupos retiradores de elétrons não pode estar na superfície desse quantum dot, porque ele pode, essa camada, esse buraco ou camada positiva eletrônica, tem que estar protegida, porque esse exton de energia, que é o band gap, tem que estar protegido. Então, o objetivo inicial foi proteger esse quantum dot com um epítopo, né, o peptídeo sintético, e a gente conseguir detectar ele no soro. Como que eu fiz essa metodologia? Eu sintetizei o quantum dot, e a minha ideia veio justamente desses sensores inteligentes que estão sendo utilizados à base de luminol, né, só que é um processo inverso, né, o luminol está preso com uma molécula e ele, ao encontrar a presença de um analito, ele acende. Então, é mais ou menos isso que foi o quantum dot que eu tentei sintetizar. A luz incide no nanomaterial, a carga, quando ele está sintetizado com o peptídeo, a carga eletrônica dele é nula, ele estabilizou o peptídeo de forma... porque tem cargas que estabilizaram esse peptídeo, né, esse quantum dot, e aí, quando ele aí ele tem uma fluorescência mais alta. A partir do momento que ele encontra o anticorpo no soro, ele interage, né, esse determinante antigênico vai interagir com o anticorpo do soro e vai acabar com a fluorescência, porque o antigênico é mais específico para o anticorpo do que ele prefere a ligação com o anticorpo do que com o quantum dot. Então, a fluorescência tende a diminuir. A síntese eu coloquei de forma bem rápida, porque a gente está tentando até... uma patente, no caso, assim, alguma coisa desse tipo. Então, foi com cloreto de cádmio, solvente água, utilizei o peptídeo, o citrato de sódio, que é segurar as cargas, né, para, na hora exata, esse peptídeo se ligar ao centro do CDTE, o telureto de cádmio e o boridreto, que é um agente redutor. Foi feito num balão tribulado, um refluxo a 100 graus. Aí foram os resultados que a gente obteve. Após a síntese, eu obtive quantum dots, variando do azul até o vermelho. Esse quantum dot aqui rosado foi que, no meu material, teve diferentes tamanhos de partículas. Então, a cor desse material teve uma mistura. Então, só para mostrar que isso é um problema também na síntese. Se a síntese não for feita de forma correta, pode ocorrer esse problema. Mostrei também o comprimento de excitação e o comprimento de emissão do quantum dot, mostrando que ele tem um deslocamento de Stokes, que é porque muitos autores comentam que um quantum dot melhor é quando tem um maior deslocamento de Stokes, porque não corre o risco de você perder com a emissão. Aí parti para o teste com soro. Então, eu fiz os testes com soro, depois que eu sintetizei esses quantum dots, para ver se eles estavam reagindo realmente, se eu não tive perda do grupo do epítopo, né? Então, aqui, essa curva em azul rachurada aqui é o CDTE. Esse peptídeo A, ele é mais específico para o tipo de dengue 1. Medi com soro negativo, aumentou, né? Mas a gente está até estudando até ainda para saber por que aumenta, porque, na verdade, era para manter igual. Mas, possivelmente, cargas no meio, né? Então, mas a ideia inicial, soro negativo, pelo menos não diminuiu, a ideia era diminuir a fluorescência, se fosse positivo. IgM, aí a gente mediu com soro de paciente IgM, que são essas curvinhas amarelas, ela deram um pouco menor, mas com o IgG, o soro positivo de pacientes com dengue tiveram muito mais interação com esse quantum dot. Então, mostrando que esse quantum dot realmente estava funcionalizado com um epítopo e que ele realmente estava funcionando e não teve perda de carga naquela estrutura. Aqui foi o peptídeo B. Esse, para mim, foi o peptídeo que teve os melhores resultados, né, porque ele é específico para um tipo de dengue 2. A curva rachurada, novamente, é o do CDTE com o peptídeo B. A curva vermelha são os pacientes negativos, soros negativos, e essas curvas azuis foram pacientes infectados com dengue positivamente. Aqui com o peptídeo C também, é dengue 1 e 3, também novamente, só que dependendo do tipo de peptídeo,
Dependendo do tipo de peptídeo, vocês observam que a interação não é tão, assim, a diferença entre a intensidade fluorescente não é tão elevada. Mas isso é questão de melhoramento na especificidade do peptídeo, porque o quantum dot em si estava respondendo à análise. Peptídeo D, novamente, os vermelhos são os soros negativos, e os azuis, os soros positivos, infectados, né, pacientes infectados. E aí eu tive a curiosidade de fazer um quantum dot sem esses epítopos, somente com o CDTE, sintetizei, e medi com o soro, para ver se ele, possivelmente, reação do soro, do próprio soro do paciente com o quantum dot. E realmente não teve interação praticamente nenhuma. Então, quem está mesmo reagindo são os epítopos do quantum dot. O tempo de reação, ele é super rápido, não precisa... Eu fiz uma curva, mas essa curva varia de tamanho do quantum dot que eu esteja analisando, dos menores ou dos maiores, mas ele mostra que também, olha, ele tem um pico em torno de 60, 70 minutos, mas isso também não quer dizer nada, porque logo inicialmente a sua diferença de intensidade é bastante elevada. Então, é um teste instantâneo. Você colocou o quantum dot, colocou o soro, você já pode usar no fluorímetro e medir a fluorescência desse quantum dot. Conclusão. Síntese foi bastante rápida, né? Assim, rápida é uma metodologia simples, não foi rápida, porque até para achar as proporções corretas para fazer, mas ela é uma síntese agora de forma simples. E os quantum dots eu obtive nos tempos de 15 a 70 minutos, que eu fui tirando alíquotas e medindo. Eu observei que os quantum dots com maiores tempos de reação, eles foram que apresentaram os melhores resultados com o soro. Possivelmente, eles foram até os menores. Maiores quantidades de proteínas ficaram fixadas na estrutura, né, de peptídeo. Mostrando também, por último, que os resultados foram bastante promissores e merecem bastante atenção para ser estudado futuramente e construção de um teste rápido, né, para diagnóstico. Muito obrigada. Obrigado. Quero agradecer também ao CDTS, né, os órgãos de fomento, e o Laboratório de Espectroanalítica da UF, que me ajudou nas análises de luminescência. Tá bom? Muito obrigada. Parabéns pela apresentação e por cumprirmos o tempo exato, em 10 minutos. Bem, então, estamos abertos por 10 minutos para perguntas. O Dr. Paulo Leroux. Obrigado. Eu tenho a obrigação de perguntar. Deixa eu fazer, na verdade, 2 perguntas para você. A primeira pergunta é, você chegou a fazer uma comparação de título do seu soro, por exemplo? Você deve ter uma curva certo, de titulação. Você chegou a fazer uma curva de titulação? Com o soro positivo, por exemplo? Não, eu preparei, eu fiz várias medidas, né, com o soro positivo. Só que eu não fiz curvas de concentrações, assim, quantas concentrações para cada, eu não fiz uma curva, mas eu sei um valor exato que ele pode, numa proporção que você consegue ter uma fluorescência legal, tanto dele puro quanto ele sem o peptídeo. E a outra coisa, eu não sei se é uma sugestão que é inocente demais, ou se é factível, se é interessante ou não. Uma vez que você vê que ligou o seu anticorpo, você pode fazer a contraprova? Você joga o peptídeo, ele volta a florescer? Como assim? Eu não entendi a pergunta direito. Porque você colocou o soro, o anticorpo ligou no teu antígeno, certo? Aí você fez um quenching. Isso mesmo. Aí, se por acaso eu colocar o peptídeo na solução, eu desloco e ele volta a florescer. Não. Eu não cheguei a fazer, mas provavelmente... Não, eu estou fazendo uma sugestão. Se isso seria interessante como uma contraprova. Entendi. Você entendeu? Mas provavelmente ele não aumentar. Eu acredito que se eu colocasse o peptídeo no quantum dot e com o soro, essa fluorescência teria a tendência a diminuir, não a aumentar. Não, então, mas eu estou falando contraprova. Você deixa ligar, faz a supressão. Aí, para você fazer a contraprova, você coloca o peptídeo, daí tem que voltar
a fazer a luminescência ou fluorescência. Você entendeu o que eu estou falando? Uhum. É uma contraprova. Entendi. Não, a contraprova que eu utilizei mesmo para saber se estava realmente tendo funcionalidade aqueles epítopos, aquele quantum dot não tinha sido, não destruiu a estrutura até do determinante, né, foi realmente sintetizando ele sem proteína nenhuma, ele puro, somente com CDTE e medindo com os soros. Eu entendi. Eu só estou querendo fazer essa sugestão, se era uma boa ideia para você fazer uma contraprova, porque você pode colocar um peptídeo relacionado, não relacionado, e ver se restabelece o sinal ou não. Entendi. Você entendeu? Não, é tranquilo. E a outra coisa que eu acho que os meus colegas também devem perguntar, provavelmente você vai testar para ver se é específico só para dengue. Então, eu ainda não cheguei, porque a gente ainda está no estágio um pouco inicial do trabalho, porque isso aí foi uma parte do meu doutorado. Na verdade, eu trabalhava com quantum dot, realmente, até para determinação de herbicidas, por diferenças de carga, não era nem ligação antígeno e anticorpo. Então, a gente teve essa ideia mais para o finalzinho de eu colocar, porque eu trabalho com parte de biosensor com o Dr. Salvatore, então eu tive a ideia de colocar ele também, porque até a minha ideia era acoplar nele para medir, porque ele tem propriedade redox também, medir ele eletroquimicamente, colocar ele num chipzinho e fazer um teste rápido também a partir dele. Entendeu? Então, esses testes é muito válido mesmo, fazer as reações cruzadas, né, com outros, para ver se ele está mesmo específico. Isso daí é para um futuro, porque é para um tempo maior. Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta inocente, porque eu sou da área de médica, né? Então, a questão dá para falar um pouquinho mais alto, por favor? Tá. Queria fazer uma pergunta inocente em relação por que vocês imaginam que a resposta com quantum dots, com IgM, seja ruim, né, pelo que você mostrou aí, em relação ao IgG? Olha, na ideia inicial que eu tive, foi pela quantidade de concentração de IgM e IgG no soro. É porque eu não tenho um conhecimento, até peço desculpa a vocês, eu não tenho um conhecimento muito a fundo da parte biológica, porque eu sou química. Mas, depois, eu conversando com o professor Giovanni, ele me contou que esses determinantes antigênicos, ele tinha selecionado, né, feito um mapeamento desses epítopos para IgG. Então, possivelmente, assim, teve uma reação com o IgM, mas ele não era, o próprio epítopo em si não era tão específico para IgM. Não sei se o tamanho do IgM, por ser um pentâmero, ele tem várias regiões, ele é maior, ele é mais pesado, então talvez precise de mais concentração do seu fluorófilo, do seu quantum dots para reagir. Não sei, eu fiquei pensando justamente sobre isso. É uma alternativa. Temos espaço para mais uma pergunta. Doutor Akira, a plateia não tem nenhuma mais pergunta para Isis? Então, vamos... a Cristina. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que é um trabalho... Você ter isso de teste diagnóstico rápido é fundamental. Mas eu insisto aqui no comentário do colega que a titulação é fundamental. Você precisa ter um cutoff de leitura, sensibilidade, especificidade. Então, você usar soros, você colocou 3 amostras, parece que cada tipo de dengue, né, de proteína. Você ter que usar a titulação para achar um cutoff é fundamental. É a segunda etapa aí do seu projeto, e a concentração do nanosensor é fundamental também. Então, esse equilíbrio, concentração e a titulação do soro é muito importante para ter um cutoff. Tem razão. Isso daí é o próximo passo que a gente está fazendo, porque foi assim, essa síntese é bem trabalhosa, foi para eu descobrir o caminho dela, porque eu fui fazendo várias adaptações da literatura, né? Porque tem vários tipos de quantum dots hoje em dia, se você olhar, com proteínas acopladas.
Só que assim as concentrações variam muito dependendo do tamanho, porque para não perder a perda, né? Até o tipo de proteção, tem os core shell, que são os quantum dots mais protegidos. Então, essa parte de eu achar a concentração da síntese em si, de colocar, de quanto de proteína colocar naquele núcleo de CDT, que não prejudicar nem o CDT, o telurito, nem prejudicar a proteína. Então, essa parte demorou um pouco. Então, os testes depois foi assim, está funcionando, mas isso daí realmente... A gente está até fechando para publicar essa parte toda, e isso realmente é essencial, sim, de fazer uma titulação, e isso a gente pretende fazer realmente. Tá, obrigado, Isis. Nada, Tá, obrigada boa a vocês. sorte. Obrigada.